Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Hoje, 9/10 de 2020, sexta-feira, mais um final de semana chegando, e nós estamos para estudarmos a santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. O meu escritório ainda está em reforma, nós estamos mudando as coisas aqui. Então nós estamos numa série que é a escola de Deus. A escola de Deus no sentido de nós aprendermos com o passado, aprendermos com os acertos e com os erros dos homens de Deus. Então, nós vamos estudar hoje sobre o triunfo sobre a tentação. O triunfo sobre a tentação. Nós estamos estudando, nós já estudamos a vida do profeta Elias, quantas coisas nós aprendemos com Elias. E hoje nós estamos estudando, vamos começar vamos dar continuidade, melhor dizendo, ao estudo da vida de José. José, nós vamos ver que ele foi vendido pelos irmãos, e agora ele não é mais um homem livre, mas é um escravo. Nós vimos do sucesso que ele fez na casa de Potifar, o general do exército egípcio, e que ele se tornou mordomo, que ele agora tinha na sua mão. Ele era o ministro da fazenda daquela casa, ele era o responsável por todas as finanças, então ele fez muito sucesso, a ponto de ser o gerenciador de todos os bens do Potifar. Mas sempre que nós estamos lá em cima, sempre que nós estamos bem, vem, contudo, um dos aliados do sucesso é a tentação. A tentação, ela ocorre em todos os momentos, mas principalmente quando nós estamos bem. Diz assim, a partir do versículo 7, Deus abençoe Júnior, Deus abençoe sua família. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há na casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa em nenhuma coisa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, as vestes na sua casa, ele disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu
veio a mim para se deitar comigo em voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Observou ela junto de si as vestes dele, até que o Senhor tornou a sua casa. É que o seu Senhor se tornou a sua casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como tinha dito, desta maneira me fez teu servo. Então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou, lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estenda sobre nós a tua mão santa e poderosa e nos abençoe. Nos dê a tua graça para que possamos neste dia, ó Deus, meditarmos na tua santa e gloriosa palavra. Pai, se conosco, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém. Hoje nós vamos meditar sobre a tentação de José. José está no momento feliz da vida. E ele acabara de ser promovido. Nós vimos na live de ontem o sucesso de José. Como Deus o abençoou. E agora ele é o mordomo. Só que muitas vezes a gente está num momento bom e aí alguém quer estragar esse momento. Para estragar esse momento bom. José está ali agora e a mulher do seu senhor, Potifar, foi fazer uma viagem, ele estava fora, e a mulher de Potifar, ela tinha costume de deitar com os escravos. Ela vivia uma vida de adultério. E naquela época, usar um escravo, o escravo era tido como um objeto, como muitas vezes aconteceu no Brasil e em todas as partes do mundo onde a escravidão existiu. Então aquela mulher usava os seus escravos. Na ausência do marido, ela usava seus escravos. E ela sempre conseguia o que ela queria. Diz assim: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Antes o texto de José era formoso, e agora a mulher de Faraó coloca os olhos, ela se torna desejosa. A mulher de Potifar, ela se torna desejosa, ela se volta agora para José, para tentar atraí-lo, para deitar-se com ela. Era muito difícil, naquela época, um escravo deixar de fazer o que sua senhora desejava. Então ela disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe nada do que há em casa, pois tudo que me tem me passou ele às mãos. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, nós estamos tentando estudar o texto
e ver quais são as lições que nós aprendemos com Deus através dos homens que ele usou. De como Deus ensinava esses homens, e eu parto do pressuposto de que se o texto foi escrito, significa que esse texto é de ensinamento para as nossas vidas. Que esse texto é para meditar e tirar lições para as nossas vidas e aprender com os acertos, a fazer o que é certo e aprender com os erros, a não cometê-los, como cometeram os homens. Então eu posso aprender dos dois lados. A primeira coisa é que a nossa vida, a primeira lição desse texto, é que tentação é algo inescapável. O quê, pastor? Tentação é algo inescapável. Tentação é algo que até Jesus passou por ela. Que ninguém vive, que ninguém se relaciona sem que em alguma área, sem que em algum momento esta pessoa seja tentada. Então, nós vemos um texto aqui onde José está bem, feliz. A vida dele já passou por duas etapas. Ele está na casa do pai, e lá na casa do pai ele estava bem. Mas aí ele leva uma espécie de rasteira dos irmãos. E aí a vida dele vai mal. José consegue erguer-se. Mesmo na escravidão, ele consegue o cargo agora de mordomo, daquele que vai gerenciar os bens do dono. A maior prova de confiança. O dono tinha dado a ele toda prova de confiança, de que José era digno da mais alta confiança do Potifar, comandante dos exércitos. E tudo isso Deus estava preparando José. Então agora, essa confiança vai ser posta à prova. Então José agora vai ser tentado de novo. Ele vai passar por mais uma luta. A vida é assim. Não espere uma vida linear, onde tudo acontece do mesmo jeito, onde não há momentos de glória e momentos de tribulação. A vida é assim. A vida tem momentos de glória e momentos de tribulação. Então o que acontece? Agora a fidelidade de José vai ser testada, porque o Potifar tinha dado a ele toda a confiança, tinha injetado nele toda a sua confiança. E a semelhança de Adão e Eva, só uma coisa foi vedada. O Potifar disse: olha, você pode fazer o que quiser aqui. Você pode negociar terras, você pode vender escravos, você pode comprar, você pode vender cavalos, comprar cavalos. Ninguém come se você não abrir a despensa. Todo o meu dinheiro está na tua mão. Se fosse hoje, ele diria: você pode usar meu cheque, minha conta, está aqui as senhas, está aqui os meus cartões. Você pode fazer o que você bem quiser. Eu confio em você. Só uma coisa você não pode tocar, é na minha esposa. José disse: certo. Então havia agora um pacto. Porque José diz: a nada ele me vedou, senão a ti.
Então agora vem a tentação para provar a fidelidade de José. Porque toda tentação é uma provação, mas nem toda provação é uma tentação. Que é isso, pastor? Eu vou repetir, toda tentação é uma provação. Porque quando Deus permite que nós sejamos tentados, Ele está provando a nossa fidelidade a Ele. Mas nem toda tentação é uma provação. Ou seja, nem sempre que o diabo nos tenta, significa que Deus nos está provando. Deus utiliza as tentações para nos provar. Em alguns casos, que é o caso de José aqui, e para mostrar a aprovação. Então, qual é a diferença entre tentação e provação? Porque se você olhar, você vai perceber que tentação e provação, tanto no hebraico quanto na língua grega, ambas são traduzidas da mesma palavra. Provar. Então, quando a gente vê a palavra tentação, ela pode ser traduzida de dois modos: provação ou tentação. E qual é a diferença entre tentação e provação? É que quando é provação, essa provação ela tem sua origem em Deus. Quer fazendo, quer permitindo. E ela tem por finalidade aprovar a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Então a provação ela vem de Deus, direto ou indiretamente. E a finalidade dela é fortalecer a nossa fé, como no caso de Abraão. A Bíblia diz: e provou Deus a Abraão. Em algumas traduções tem tentou Deus a Abraão. Tentou no sentido de colocá-lo à prova. E quando Abraão desce do Monte Moriá, Abraão desce mais forte, mais confiante em Deus, mais firme. Então a tentação ela vem de Deus, direto ou indiretamente. Porque Deus pode deixar o diabo tentar a gente e ele está fazendo uma provação. E ela tem por finalidade fortalecer a nossa fé. Já a tentação não. A tentação ela tem sua origem no diabo. E ela tem por finalidade nos tirar da fé. Acabar com a nossa fé. Nos desacreditar. Então aqui nós temos uma tentação e uma provação. Então nós temos aqui em José uma tentação que vai servir para que ele mostre a fidelidade. Porque a fidelidade a Deus é a causa de triunfarmos na tentação. Guarde o que eu estou dizendo. A fidelidade a Deus é a causa de vencermos a tentação. Então a mulher de Faraó chega e diz: deita-te comigo. Qualquer escravo naquela época sentiria-se honrado em deitar uma bela esposa do seu senhor, com a mulher nobre. Nobre no sentido de posição social, mas nobreza de caráter ela não tinha nenhum, pois se deitava com os escravos. A casa dela tinha vários escravos e ela aproveitava que o marido não estava em casa para deitar-se, porque mau caráter é assim. Uma pessoa quando tem um mau caráter, ela é infiel. E aqui nós temos dois tipos de caráter. A mulher de Potifar é infiel. José é fiel.
E agora nós temos um duelo para ver quem triunfa, quem leva a melhor, a infidelidade ou a fidelidade. E a infidelidade começa convidando José para deitar-se com ela. E José, como qualquer homem normal, diante de uma bela mulher, sentia-se tentado. Porque isso é normal. Sentir-se tentado não é anormal. O anormal é cair. E aí, quando ela o convida para deitar-se com ela, na cabeça dela, aquilo é uma honra. Ela está se deleitando, ela é infiel e ela acha que todo mundo é igual. Ela não tinha encontrado ainda um oponente. Ela não tinha encontrado um escravo que tivesse um Deus e que tivesse um caráter que fosse capaz de manter a fidelidade, mesmo sabendo dos riscos. Porque manter fidelidade envolve perigo. Porque se manter fiel envolve perigo. E aí ela diz, deita-te comigo. Então começa um processo de luta entre a infiel e o fiel. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor. Ele tem confiança em mim e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Qual é a resposta, a primeira resposta de José ao primeiro ataque da tentação? É a fidelidade, a gratidão, certo? E o temor. Qual é a primeira resposta de José ao ataque? Gratidão e temor. Ele diz, olha, o meu Senhor me deu todas as coisas, mas me impôs um limite. Você é o meu limite. Que diferença de Abraão? Você é o meu limite. E ele diz, o meu Senhor não sabe o que há em casa. Confia em mim. Pois tudo que me tem me passou ele às mãos, as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. E nada me vedou. Lá no texto do Gênesis, o diabo dá uma ênfase à proibição e esquece da generosa permissão. José aqui faz o contrário. José lembra da grandiosa permissão e da pequena proibição. José coloca ênfase na generosa permissão e lembra-se de que o que está se exigindo dele não é tanto, é pouco. Isso é gratidão. Então Adão caiu, Eva caiu, porque não lembraram das coisas que Deus deu. Porque não foram gratos, porque não tinham aprendido a gratidão. E quando eu e você somos seres agradecidos a Deus, a nossa vida é outra. O grande problema é porque a gente só quer agradecer a Deus quando Ele nos der tudo.
Você já imaginou se José fosse agradecer a Deus só quando ele deixasse de ser escravo? Mas José tem agradecido a Deus por cada dia, cada bênção, cada hora, cada momento. E José agora dá uma resposta e diz: olha, o meu Senhor me passou tudo as mãos, nada me vedou, senão a ti. Porque toda liberdade tem limite. Toda pessoa que é fiel, ela sabe que tem limites. Liberdade sem limites se transforma em libertinagem. O grande mal do mundo hoje é que as pessoas confundem libertinagem com liberdade. Liberdade não significa que nós podemos fazer tudo e devemos fazer. Que a gente pode fazer o que nos der na telha. Liberdade significa que eu posso fazer tudo, mas não faço tudo. Faço o que vai fazer bem a mim, que vai fazer bem ao meu próximo. Não me deixo ser escravo dos prazeres. Não me deixo escravizar pelos meus desejos. Porque o libertino é aquele que é escravo dos seus desejos. Ele é aquele que liberou geral. Ele peca de tal maneira que não consegue mais se libertar, que não consegue mais parar. Quanta gente que tem aí hoje que está sofrendo porque deu vazão aos seus desejos, porque buscou saciar esses desejos de forma incorreta, e hoje está lutando contra, está lutando para se desvencilhar da prisão em que se meteu. Quanta gente hoje que é viciada compulsivamente em sexo e está fazendo terapia para tentar, porque por causa da lassidão moral sexual, da perversão sexual, não conseguiu ficar com ninguém. Perdeu pessoas maravilhosas. Conseguiu doenças. Destruiu corações. E hoje está se tratando. E o pior é que não pode nem dizer de quê. Vai dizer muito tempo depois, como você vai ver sempre nas mídias, pessoas famosas que perderam, que perdem maridos, que perdem esposas, que perdem caráter, porque deram vazão aos seus instintos e se tornaram bichilizados, animalizados. Você vai ver gente que se envolve com as drogas, com o álcool e outras drogas, né? E no começo é tudo alegria. Eu trabalhei 17 anos nessa área, então eu sei o que eu estou dizendo. Curso nessa área é o que não falta. Então, muita gente hoje, muita gente, está buscando ajuda para sair da dependência química, da dependência do álcool, da dependência das drogas. Gente que perdeu família, que perdeu fortuna, que perdeu saúde. Por quê? Porque acharam que liberdade era fazer tudo, era não ter limite. E a verdadeira liberdade é quando você conhece que tem limite. Que os mandamentos de Deus, como eu sempre digo, não são cercas para nos prenderem,
são cerca para nos mostrar daqui não passe. São cercas que nos protegem de nós mesmos, de extrapolarmos os limites. Então José sabia disso. E José diz, olha, tudo ele me deu. Eu tenho tudo. Ele me promoveu, eu cheguei nessa casa, era um simples escravo, ele reconheceu, colocou os olhos em mim, não do jeito que a senhora colocou os olhos em mim, percebeu meu potencial, Deus me abençoou, eu cresci nesta casa, eu alcancei o sucesso, eu hoje sou o mordomo despenseiro, eu hoje sou igual ao patrão, eu hoje mando nos outros, hoje todo mundo nessa casa me obedece. Então José olhou para tudo que tinha ganho, para tudo o que Deus tinha dado. Ele não estava disposto a jogar fora tudo que Deus havia dado por causa de um prazer. E quantas vezes nós caímos porque nós esquecemos tudo que Deus deu. A gente quer o que falta. A pergunta de hoje é: onde está o nosso coração? O nosso coração está esperando pelo que Deus ainda tem para nos dar? Ou o nosso coração está na gratidão, cheio de gratidão pelo que Ele já nos deu? Como é que está a minha vida e a sua? Nós estamos gratos, contentes, felizes pelo que Ele já deu, mesmo que aos nossos olhos pareça pouco, mesmo que nós não consigamos mensurar, medir, aquilatar tamanho das bênçãos que Ele nos deu, mas nós estamos abençoados, felizes. Porque José vai se dar bem porque ele está feliz, ele está contente. Ele não é um escravo revoltado. Ele não é alguém de mal com a vida, ele tem resiliência, a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias e a novos problemas e a vencê-los. Nós, muitas vezes, se a vida mudar, se passar um slide novo, a gente já se perdeu. Muita gente não tem resiliência. Essa capacidade de se adequar a situações novas, a modos novos, a viver uma vida diferente. Então José agora, ele diz o seguinte, olha, ele olha, muita coisa ganhei, só tem uma coisa que ele me proibiu, a senhora. Então, ao contrário de Adão e Eva, ele olha para o que ele recebeu e para o que ele ainda não tem. E ele diz: o que eu recebi é infinitamente maior do que o que eu não tenho. Eu ainda não tenho uma esposa. Eu ainda não tenho satisfação do desejo sexual. Mas eu tenho muitas outras coisas. E quanta gente que pela satisfação do desejo sexual está jogando tudo fora. Quanta gente que pela satisfação do desejo sexual está jogando o ministério fora, está jogando a família fora, está jogando a vida fora, está se destruindo, porque é incapaz de manter o controle sobre a vida sexual, porque é escravo dos desejos, porque é escravo das vontades, porque não é senhor da sua vida. José era escravo no sentido social, mas José era senhor no sentido moral. Eu vou dizer de novo, José era escravo
no sentido social. Na sociedade, quem olhava para José sabia que ele tinha um dono, que ele não tinha liberdade total, que ele era escravo. Mas José era um homem que não era escravo das paixões, que não era escravo do pecado, que moralmente José era senhor. Então veja que essa questão de escravidão é relativa. Um escravo social é senhor moral. E quanta gente socialmente é liberta e moralmente é escrava. Nós vivemos numa sociedade escrava da imoralidade, escrava da pornografia. Gente que pensa que é livre, mas que de livre não tem nada. Gente que aos olhos da sociedade é livre, mas gente que no escuro, gente que entre quatro paredes, gente que a sós é escrava, gente que não consegue ter moral, ter moralidade, gente que se entrega à imoralidade, gente que sucumbiu, que foi arrastado pela imoralidade, todo tipo de imoralidade. Gente que é imoral, imoral na política, imoral na vida sexual, imoral no ministério. É que não tem regra, é que não tem limite. O imoral quer dizer sem moral, sem ética. Que atropela tudo, que faz o que bem dá na telha. Então José, ele é moral. Ele é um ser que tem ética. Engraçado, tinha tudo para não ter, tinha tudo para dar um chute na ética, tinha tudo para estar de mal com Deus. Caráter é dádiva de Deus. Ou você tem ou você não tem um bom caráter. Vou dizer de novo, caráter é dádiva de Deus. Ou você tem ou você não tem um bom caráter. Quando você tem bom caráter, quando você tem compromisso com Deus, quando você tem uma chamada de Deus, quando você teme a Deus, não importa o que a vida lhe preparou. Não importa os infortúnios que a vida lhe trouxe, não importa se você está na casa do pai ou você é escravo na casa do Potifar, você, diante de Deus, continua o mesmo. Você, diante de Deus, continua em pé. Você continua moral, ético. Você continua fiel, você continua agradecido. Você começa a pensar em tudo que você recebeu e você olha e diz, o que eu tenho para receber ainda é pouco diante do que eu já recebi. E aí José começa a ver isso. Deus abençoe Regina, Deus abençoe Fabiano. José explica para aquela mulher, nenhuma coisa me vedou, eu tenho limites, senão a ti. Aí ele diz assim, porque és sua mulher, como pois cometeria tamanha maldade? Ele pergunta àquela mulher, como eu faria uma tamanha maldade contra um homem que foi tão bom comigo? Então José está lembrando do próximo. Porque é o resumo da lei, meu amigo. É amar o próximo e amar a Deus. E José está cumprindo a lei. José está dizendo, como é que eu poderia fazer uma coisa dessa com ele? Ele está fora, confiando em mim. E a senhora quer que eu faça o que ele pediu para eu não fazer.
Ele confiou em mim. E ele diz, como é que a senhora quer que eu faça uma tamanha maldade? Um dos grandes problemas nossos diante da tentação é que a gente não pensa. É que a gente esquece de meditar. Para a meditação de dizer assim, quanto eu tenho recebido? Quanto as pessoas têm sido quanta confiança tem me dado? E qual é a resposta que eu dou ao meu próximo? Ele diz, olha, eu não posso fazer tamanha maldade com o meu próximo. Eu não posso fazer tamanha maldade. Mas devem ter dito para José, olha José, tudo que é escravo aqui, essa mulher já deitou com eles. Você não é o primeiro. Mas quando você é moral, você tem moral, quando você tem ética, você diz o seguinte, rapaz, o certo eu faço porque é certo. Mesmo que ninguém faça. Mesmo que todos estejam dormindo com ela, eu não vou dormir, porque não é certo. O erro continua sendo erro, mesmo que todos estejam fazendo. Então eu vou repetir. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E a gente faz o certo porque é certo, e não pelo que o povo está fazendo ou não. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E a gente não faz o que é errado porque é errado. Então José sabia, ele não era levado pelos outros. Ele está dizendo, eu não faço. Não é porque ela já se deitou com a casa inteira, com todo que é escravo, que ela vai me vencer. Não é porque está todo mundo fazendo errado que eu vou fazer. Mas o que dá substância a José? É saber, olha rapaz, tudo que esse homem tinha passou para minhas mãos. Ele confia em mim. E eu quero honrar essa confiança. E a outra pergunta para nós é, Deus confia em nós. Deus nos entregou talentos e dádivas. As pessoas confiam em nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos honrar essa confiança da esposa, dos membros da família, dos irmãos, da sociedade. E nós vamos fazer o certo porque é certo, e não vamos fazer o errado porque é errado, ou nós vamos fazer o errado só porque todo mundo está fazendo. Então José não decepcionou aquele homem. Ele mostrou que ama o próximo. E o que Deus espera é que nós não sejamos uma decepção. Uma decepção para ninguém. É que Deus nos dê graça para que a gente possa se manter fiel. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que nós possamos, na hora das tentações, lembrarmos de tudo que temos recebido. Lembrarmos que da amplidão das bênçãos, das permissões de Deus, e lembrarmos quão pequeno são as limitações. E estas limitações são para o nosso bem. Lembrarmos que tudo que Deus proíbe é como uma cerca que nos protege, que nos livra de cairmos nos despenhadeiros da vida. E aí José diz, como, pois,
cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Então José diz, além de tudo, isso é um pecado contra Deus. Se fosse uma pessoa sem caráter, porque quando a pessoa não tem um bom caráter, ele aproveita a situação para fazer a maldade. Vou repetir, quando a pessoa não tem caráter, ela aproveita a situação para fazer toda sorte de maldade. José poderia muito bem, se ele fosse sem caráter, dizer, olha, fui expulso da casa dos meus pais, meus irmãos tramaram contra mim, vim arrastado para cá, estou aqui como escravo, estou sem mulher, sou homem, esta mulher é linda, o homem não está aqui, a carne é fraca, eu vou fazer isso, mas não. Ele disse, ninguém está aqui me vendo, estamos só eu e esta mulher, mas há um Deus que me vê. Mas Deus está comigo, então Ele não vai arrumar desculpa. Então, deixemos de arrumar desculpa para pecar. Porque não há desculpa. Casos como o de José anulam, colocam por terra todas as desculpas esfarrapadas que nós arrumamos para tentar justificar nossos pecados, nossas quedas. Porque ele tinha tudo para cair e não caiu. E aí o que acontece? Ele disse, eu vou pecar contra Deus? Ele faz uma pergunta para ela. É como se ele dissesse, você é infiel. Então para você isso é normal. Você não pensa no seu marido. Quando ele sai, você apronta. Você também não pensa em Deus. Para você, essa questão de pecado ou não, isso não existe. Ele diz agora, o que é para você, você quer transferir para mim? Você quer que eu haja igual a você? Então veja, socialmente ela estava acima. Moralmente, ela estava anos-luz abaixo de José. Então a questão não é social, o grande problema é que nós nos preocupamos com o nosso status social e não moral. Vou dizer de novo, o grande problema é que nós nos preocupamos com o nosso status social, como a sociedade nos vê. Em que posição nós ocupamos na sociedade. E quanta gente que ocupa uma alta posição na sociedade, mas que a moral está na lama, mas que moralmente está no fundo do poço, que a moral está no abismo. E agora José coloca diante deles. Porque caía se nivelar o outro. Porque a gente tem que saber o seguinte, eu sou escravo, mas eu sou escravo social, não sou escravo moral. Eu não posso fazer o que a senhora quer, porque isso aí para a senhora é normal, para mim não. Então se você quer e eu queremos vencer a tentação, nós temos que saber o seguinte, o que é normal para a senhora pode não ser para mim, porque eu tenho ética. Porque eu tenho um código pelo qual eu sou regido. E nesse código tem a vontade de Deus. E na vontade de Deus diz que eu devo amar o próximo. Então eu não vou desonrar, eu não vou trair a confiança do meu Senhor. E também não vou pecar contra meu Deus. Primeiro é versículo. Mas isso nem sempre resolve o problema de extinguir o pecado. Diz assim, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então, a tentação é algo que se prolonga, ela não para de
diante da primeira investida. Então, falando ela a José todos os dias. Então, todos os dias ela o tentava, todos os dias ela o perseguia. Mas a Bíblia Sagrada diz que assim como ela o tentava, ele a resistia. Então era algo de firmeza, de decisão. Porque a fidelidade não é a fidelidade de um dia. É fidelidade sempre. Porque a infidelidade é infidelidade sempre. A fidelidade é fidelidade sempre. Então todos os dias ela tentava, cada um dá o que tem. Ela mostrou o que ela era. José mostrou o que ele era. E aí fica claro, essa mulher todo dia tenta. Todo dia. E todo dia eu e você somos tentados. Em todas as áreas da vida. A questão é, qual a resposta que nós estamos dando todos os dias? Mas aí tem um dia crítico na tentação. Tem um dia crítico. Sucedeu que certo dia veio ele à casa, porque ele não morava na casa, ele era um escravo, para atender aos negócios, para o trabalho diário. E ninguém dos da casa, não tinha nenhum escravo ali, provavelmente aquela mulher já tinha preparado tudo. Provavelmente ela já tinha mandado tudo que era escravo fazer tarefas longe. E determinado hora para eles voltarem. Ninguém dos da casa estava para ele. Então ela o pegou pelas vestes. Agora ela agarra. Porque tem gente que é assim. Se você resiste, a pessoa apela para a força física. Quem não tem moral, usa a força física. Escute o que eu estou dizendo. Quem não tem moral, usa o físico. Quem não tem moral, usa o físico. E quanta gente que não tem moral está usando o poder. É um patrão que usa o poder contra uma funcionária. É um chefe de repartição que usa o poder. É um padrasto que usa o poder contra uma criança. É uma pessoa que usa poder, que usa o físico para satisfazer suas necessidades. São pessoas belíssimas que estão aí nas redes sociais. Mulheres lindíssimas, perfeitas no corpo, que estão usando o físico para satisfazerem e para despertarem os desejos de outros. Eu fico às vezes triste, profundamente triste, quando você olha nas redes sociais e você vê moças lindíssimas, de costa, mostrando as nádegas, se requebrando, seminuas, e não estão nuas porque as redes sociais ainda impõem certos limites. E elas estão ali porque ela já, a moral, a ética já foi embora faz tempo. Porque não tem mais nenhum código de ética. Porque liberaram em geral. Então ela agora agarra José. Quanta gente tem por aí? E você pensa que Deus não vê que você está agarrando as subalternas? E você pensa que Deus não vê que você está agarrando as crianças? Que você está molestando de crianças? Você pensa que Deus não vê que você está abusando da beleza que Ele te deu para seduzir, para inflamar,
para destruir casamentos. Você está pensando que Deus não está vendo isso? Você está pensando que você vai ter esse corpinho a vida toda? Você está pensando que Deus se deixa levar por isso? Você está pensando que nunca vai encontrar alguém? Porque esta mulher deitou com todo mundo. Ela arrebentava, até que um dia Deus colocou na frente dela um peso pesado. E você que já não tem mais moral, e você que já não tem mais ética, você que não tem mais limites, saiba de uma coisa, nem sempre você vai encontrar crianças. Um dia você vai encontrar o pai, um dia você vai encontrar um policial, um dia você vai se encontrar na cadeia e a turma lá dá o maior valor, a pedófilo. A marido que bate mulher, que estupra a mulher. Como é? Quando o marido faz sexo à força com a mulher, aquilo chama-se estupro. Lembra do coronel Jesuíno lá? Na minissérie Gabriela? Eu vou lhe usar. Não é assim não, meu irmão. Certo? O sexo mesmo dentro do casamento pode ser feio, pode ser estupro. O que é estupro? É um homem ou uma mulher usar o outro sexualmente sem o consentimento do outro, sem que o outro queira. Isto é estupro. Quantas mulheres casadas estão sendo estupradas? Você está vendo? O negócio é sério. Então, agora essa mulher quer usar a força física, ela agarra José. Porque já que não foi na sedução, o homem moralmente é forte, então vamos ver se ele aguenta um ataque físico. Vamos ver se ele aguenta carinho, vamos ver se ele aguenta um sopro no ouvido, vamos ver se ele aguenta um corpo a corpo, vamos ver se ele aguenta me ver nua, vamos ver se ele aguenta eu tocando nele. Então a tentação é assim, cada vez ela aumenta. E o que José fez? Sabendo ele que ser humano é ser humano, que homem tem excitação, a não ser que seja doente. O que diz? Ela dizia, deita-te comigo, ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Ela agarrou pela camisa, ele tirou a camisa. Ele não ficou ali, mas minha senhora, não faça isso. Não, ele correu. Porque a gente só vence tentação correndo. Se a gente ficar ali, acaba caindo. José fugiu para longe daquela... Ele foi para fora de casa, para que ele não fosse para a cozinha, ela fosse atrás. Porque muitas vezes a gente está tentando fugir da tentação, mas é só, como diz o cearense, de H. A gente sai, depois dá bola de novo. Mas José, sabendo que ela tinha armado a casa toda, deixou os escravos talvez todos lá fora, proibiu todo mundo de entrar dentro de casa, fez a armadilha. José fugiu, saiu. Ele foi lá para fora, onde todos podiam perceber o que realmente estava acontecendo. E aí o que acontece? É que aquela mulher ficou só com a camisa. Então, fuja. Tentação, a gente não foge para outro quarto. A gente foge para longe dela, para um lugar onde ela não está. Então, não fique rodando a tentação, não fique ali, eu vou entrar na casa, mas eu não vou para o quarto, só vou na cozinha. Vai acabar no quarto. José correu do quarto, não para a cozinha, não para a sala. Ele não caiu em cima do sofá da sala, ele saiu para o meio da rua, onde todo mundo estava vendo, ele sabia o que estava acontecendo, e onde ele sabia que, mesmo querendo, ele não iria fazer, porque todo mundo estava vendo. Então, se você está atribulado, se você está sendo tentado, evite ficar só.
se está com vontade de se drogar, se está com a vontade, conseguiu parar e está com vontade de se drogar, está com vontade de cair, se está com vontade de adulterar, não fique só. Se está com vontade de fazer o que é errado, não fique só. E não procure alguém que queira levar você para o buraco. Procure ajuda, busque imediatamente alguém que seja da sua confiança e diga, olha, eu estou fazendo isso, para isso. Corra. Não fique, porque se você tentar resistir, você vai acabar caindo. Então, faça como José. Ela agarrou a camisa e disse, tá, é a camisa que você quer? Fique só com a camisa, comigo não. Porque ele sabia que se fica ali, acaba caindo. E aí o que aconteceu? Qual é o ódio? Dispara o ódio quando você rejeita. Toda pessoa rejeitada, ela fica com ódio. Toda pessoa que tem seus desejos não satisfeitos, o estado emocional dela fica lá em cima. Vou dizer de novo, toda pessoa que tem seus instintos aguçados, despertados, instinto esses contrariados, essa pessoa vê um monstro. Esta mulher alimentou esses instintos por muitos dias e desejou. E esse desejo foi contrariado, esse desejo não foi satisfeito. Então, esse desejo agora vai dar vazão, aí nós estamos psicologizando. Vai dar vazão a um acesso de ira. Esse desejo agora, não satisfeito, vai dar vazão a um excesso de ira. E é por isso que nós temos tanta violência nesse mundo. É por isso que nós temos vazão de ira, de fúria, de cólera, tomando conta da nossa sociedade, porque muitas vezes seus desejos acalentados, alimentados, fomentados no íntimo do seu coração não são satisfeitos. Porque muitas vezes a droga já não satisfaz mais, o sexo já não satisfaz mais, a fama já não tem mais, e aí as pessoas começam a explodir, em romper, em fúria, em ira, em maldade, em vingança, um desejo de destruir quem não satisfez meus desejos. Um desejo de acabar, de punir, de odiar. Porque o amor é diferente do desejo. O desejo satisfaz a mim. Então, o desejo satisfeito, eu estou bem. O desejo, o meu desejo não satisfeito, eu estou mal. Psicologicamente, eu estou um bicho. Agora o amor não, o amor eu procuro satisfazer o outro. Eu busco a alegria do outro e a alegria dele é a minha alegria. E o amor, eu tenho uma alegria em Deus. Eu tenho uma alegria em ver o outro bem. Então, quando eu resisto, eu me sinto bem. Quando eu tenho o meu código ético e eu ando dentro dessa ética, eu me sinto psicologicamente feliz. Eu me sinto honrado. Eu me sinto alguém digno. Eu me sinto bem. Então, ter ética e cumprir essa ética faz bem. Psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, todo o nosso ser é afetado. Nós ficamos bem. Então, enquanto uma irrompe em maldade, enquanto uma está envenenada, está irada, com sede de vingança, o outro está em paz.
Ele sabe que não vai ser fácil. Mas ele está em paz. Porque ele sabe que não é culpado de nada do que está sendo acusado. Mas o problema é porque não só José sabe que não é culpado. É que a mulher sabe. É que todos os outros escravos criados da casa também sabem que ela apronta. Conheciam a José, sabem que José correu para não fazer, devem ter visto ela dando em cima de José, devem saber, porque já conheciam a peça, devem saber que quando ela pediu para que ele saísse, que ela estava mal intencionada. Devem ter cochichado, olha, esse aí vai ser mais um que vai cair nos braços da patroa. Mais um atrair a confiança do patrão. Mas quando eles veem José saindo de lá, eles tomam um susto, até que enfim alguém teve coragem de dizer não a essa mulher. Alguns devem ter dito, ele foi bobo. Ah, se fosse eu. Mas outros devem ter dito, porque caráter é caráter, meu filho. Caráter é caráter, minha filha. Quem não tem um bom caráter vai dizer, ah, quem dera fosse eu. Besta, esse José é um bobo, mas quem tem caráter, quem tem ética, diz, homem correto, certo. Então quem não tem caráter critica quem tem. E aí o que acontece? Todo mundo sabia. Até o marido sabia. Porque se ele tivesse certeza que José pisou na bola, ele teria mandado matar e não prender. Mas ele já sabia o que acontecia. Ele sabia o que acontecia no lar. Só que ele queria ficar com aquela mulher. Cada um com as suas escolhas, né? A entender o ser humano. E olha o que aconteceu. Vendo ela que ele fugira, mas havia deixado as suas vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo e eu gritei em voz alta. Ouvindo ele que eu gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Veja, aqui José fugiu nu. Coitado. E é por isso que não dá para explicar. Porque ela agarrou as vestes, naquela época era uma espécie de vestido longo. E quando ela agarra as vestes, provavelmente José, ao tentar soltar, rasgou. E aí ele foge para não cair. E a situação dele, ou nu, ou só com calção por baixo, deixou uma situação e a mulher ficou com as roupas rasgadas ali na mão. E agora ela estava com um trunfo para exercer a vingança por um desejo não satisfeito. E quantas pessoas têm tido desejo de se vingar porque não satisfizeram seus desejos? Quantas pessoas estão de mau humor por causa de desejos acalentados e não satisfeitos? E por isso você vai descobrir muita gente hoje que, rapaz, agora eu já sei porque eu estou com raiva do mundo. Então, maridos e esposas, saibam de uma coisa. Quando é legal, quando é dentro do casamento, desejos do seu esposo, da sua esposa, não satisfeitos, deixam ela uma fera. Então não espere que uma mulher dócil, boa, amorosa, se ela, coitada, está insatisfeita, não espere ter um marido que traga flores, se ele está insatisfeito.
Não tenha a cara mais lisa de dizer: o que está acontecendo, fulano? Por que você está com tanta raiva? Por que você está querendo se vingar de mim? Por que você está assim irritado? Você sabe por quê. Você sabe por que é, meu irmão. Você sabe por que é, meu irmão. Então, dentro do casamento, muitas vezes nós vemos casamentos destruídos, acabados, porque a mulher é santarrona. E Paulo diz: o marido pague à mulher o que lhe é devido. A mulher pague o marido o que lhe é devido. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher sobre o dela. Então, quanta gente que está se engalfinhando, que está brigando, que está se digladiando, se devorando dentro de casa. E o problema não é outro, senão desejos insatisfeitos. E desejos, quando eu falo, eu estou falando de desejos lícitos, de sexo lícito. E aí José agora foge. E ela agora vai se vingar. Ela agora está com raiva. E consciente ou inconscientemente, as pessoas querem se vingar quando elas têm seu sentimento frustrado. Então, se você está vendo uma mulher se vingando, para pensar. O que está acontecendo que essa mulher está com tanta raiva? O que está acontecendo que esse homem está com tanta raiva? Você pode descobrir a razão de tanta briga, de tanto mau humor, de tanto problema. É uma tal dor de cabeça. É uma frieza. É uma falta de cuidado. Então isso tem destruído muitos lares. É trauma. Se você tem trauma, vai se tratar. Pastor, eu tenho trauma desde a minha infância. Pois então, vá se tratar. Seu marido nem sua mulher tem culpa dos seus traumas. O seu cônjuge não tem culpa dos seus traumas, a não ser que tenha sido ele que causou. Então o que acontece? Outro dia nós vamos falar sobre esse assunto. Então ele falou, ouvindo que eu levantava a voz, gritou, deixou as vestes e saiu fugindo. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o Senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes, fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez teu servo, então se lhe acendeu a ira. Veja que uma pessoa rancorosa, uma pessoa com desejo de vingança é capaz de envenenar os outros. É capaz de usar outras pessoas para cumprir seus objetivos. E veja que uma pessoa tem mais facilidade em acreditar no infiel do que no fiel. Que é muito mais fácil para o ser humano decaído acreditar que fulano fez do que ele não fez. A justiça, ela tem seus equívocos, mas a justiça permite à pessoa o benefício da dúvida, e o direito à ampla defesa. Mas aqui o que aconteceu, porque a Bíblia resume, a Bíblia não vai dar detalhes, senão seria um livro do tamanho do mundo. Mas essa mulher fez a cabeça do marido. Essa mulher jogou o marido. É porque quando a gente lê, não dá para você ver
o estado psicológico, o estado emocional. Por isso que a Bíblia é bem descritiva. Quando ela fala da ira de Deus, no hebraico está assim, seu nariz ficou vermelho. Então aqui, esta mulher vai estar contando para o marido que ele insultou, que o servo veio, que ele negou, que ele descumpriu toda a fidelidade, que aproveitou-se da ausência. Então ela fez, como nós dizemos, fez a caveira de José. E ninguém levantou a voz para dizer, ó, não é isso não. Porque nós vivemos numa sociedade onde pouca gente tem coragem de se meter do lado do pobre, do fraco. Nós temos um adágio que diz, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, qual é a régua para muita gente? É assim, não se meta. Porque a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Então, deixa o perverso fazer tudo que não presta. Porque ninguém quer se meter. Porque ninguém quer sofrer para parar aquele perverso. Porque a perversidade muitas vezes é culpa nossa. Porque a razão de ter tanta gente tentando e sendo perverso, estuprando e matando, e roubando, e corrompendo, e sendo mau político, mau marido, e cometendo feminicídio, a culpa é nossa também. Como é? Porque a gente tem essa ideia. Essa ideia, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e a gente nunca quer que ela arrebente para nós. Então a gente cala. Se algum escravo ali tivesse, meu senhor, olha, é duro que eu vou dizer para o senhor, mas José não fez isso. Sua esposa, sempre que o senhor sai daqui, ela o trai. Mas quem teria essa coragem? O escravo que teria coragem para peitar a sua senhora e o marido que ela já tinha feito a cabeça. E esse é um problema recorrente que acontece no nosso mundo. Quantas vezes a gente diz assim, rapaz, como é que eu vou peitar fulano, o político, o corrupto, o patrão? E muita gente deixa o mal ir perpetuando-se. O pai, o padrasto. E a vítima, coitada, ainda se culpa. A culpa é minha. A culpa não é dele, não. Ele é um coitadinho. Quantos escravos devem ter chorado com ela? Quantos escravos devem ter pego a oportunidade de, olha, eu não socorri sua esposa, porque ela tinha me pedido para sair. Quantos não devem ter aproveitado aquela hora para ficar contra José, para tentar ocupar o cargo de José e para se deitar com a mulher dele? Quantos não devem ter procurado agradar a ela e não a ele? Porque nós vivemos numa sociedade onde o sem ética é que a gente procura agradar. Onde aquele que erra, a gente tem medo disso, que é isso. Onde o patrão bravo, todo mundo tem medo, mas o bom, o educado, a pessoa leva na valsa. Onde o pastor que briga, que manda com todo mundo, esse é temido. Mas o pastor bom, amável, amigo, esse o pessoal não está nem aí. Onde o pessoal quer gente que seja má, gente que seja brava, gente que castigue, que puna, que desconta dias, que seja opressor. E aí a gente fica calado. Por isso nós temos uma sociedade com tanto feminicídio, porque as pessoas ficam caladas. Nós temos uma sociedade com tanta arbitrariedade, uma sociedade com tantos problemas de gente que maltrata homossexual, de gente que quer bater em homossexual, porque muita gente sabe disso e fica calado, porque não denuncia.
E tanta gente que explora a prostituta e todo mundo fica calado. Porque ninguém quer se arranhar, mas a gente quer consertar o mundo. Mas a gente quer consertar o mundo sem se arranhar, sem dar a cara a tapa. Vai não, meu amigo. Vai não. Para consertar o mundo tem que alguém resolver dar a cara a tapa. Para parar o ímpio, tem que alguém resolver dar a cara a tapa. Por isso aqui José chega e diz assim, eu vou parar essa mulher. Mas para parar essa mulher tem que aguentar muitos anos na cadeia. A corda vai arrebentar no lado mais fraco, mas o lado mais fraco não é o lado mais fraco. O lado mais fraco é aquele que agora serviu de exemplo para os outros. Agora muita gente que está com vontade de criar coragem, de dar um chega para lá, muita gente que estava torcendo para que o marido chegasse e pegasse. Muita gente agora começou a ver, rapaz, nem todo mundo é igual. Você que mede os crentes, dizendo que tudo é farinha do mesmo saco, tenha cuidado. Nem todo mundo é igual. Em toda religião tem gente boa e tem gente que é do diabo. Tem gente que nem o diabo quer. E aí o que acontece? O seu senhor de cabeça feita prefere acreditar numa mulher que não tinha moral nem ética a acreditar no empregado que tinha moral e ética. Porque o ser humano caído e o ser humano apaixonado faz suas escolhas de acordo com essa natureza. Porque nós temos livre-arbítrio, sim. Só que o nosso livre-arbítrio escolhe segundo a nossa natureza. Então aquele homem apaixonado, ele prefere estar com essa mulher infiel do que perder. Então ele prefere ficar com ela do que com José. Então ele escolhe a infiel e rejeita o fiel. Porque esse é o mundo que nós vivemos. É onde as pessoas fazem opção pela infidelidade e não pela fidelidade. Mas o que Deus espera é que nós façamos opção pela fidelidade, mesmo que essa fidelidade nos custe muito caro. E o Senhor tomou a José e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. José agora é vítima de injustiça, e não existe coisa mais dura para você enfrentar do que a injustiça. Mas você só consegue triunfar sobre a tentação da injustiça quando você descobre, eu não tenho culpa no cartório. José sabia, eu estou aqui. Porque da casa do pai, veja, nós vamos encerrar agora. Quando José sai da casa do pai, ele deve ter pensado, rapaz, eu vim parar aqui. Quem mandou eu contar aquele sonho? Quem mandou eu ia entregar meus irmãos sem prática, sem jeito, de uma maneira que todos pudessem ver? Eu, sem querer, na minha ingenuidade, eu levei os meus irmãos a me odiarem. Então, de certa maneira, eu estou aqui porque eu tenho uma parcela de culpa. Meus irmãos são os maiores culpados, mas eu tenho a minha culpa. Mas agora o que segura José é saber, não, agora dessa vez eu estava fazendo tudo certo. Dessa vez eu estou aqui injustamente. Então eu estou na cadeia, mas eu não sou dessa cadeia. Eu não fiz nada para estar aqui. Então tem muita gente, e aí eu digo, livres porém presos, presos porém livres. Tem gente que está livre e está preso a um monte de coisa. Tem gente que está preso, porém está livre. José estava preso, mas sua consciência estava livre, seu coração estava livre, sua comunhão com Deus estava livre. Livre de pesar, livre de dor, podia dormir tranquilo, podia saber que podia passar o resto da vida ali, mas estava sendo vítima de injustiça. Então ele não estava ali dizendo, eu estou com culpa, eu estou desgraçado, eu estou infeliz.
Ah, não, ele está ali, mas o coração está em paz. Ele sabe, olha lá, já melhorei, já melhorei. E o maravilhoso é que a cadeia não vai parar, José, porque quando Deus nos chama, nada nos para. Então, que esta palavra abençoe sua vida, que essa palavra seja com o seu coração. Então agora só domingo às 10 da manhã, nós teremos de novo a escola bíblica aqui. E segunda-feira começa de novo o nosso estudo. Segunda-feira nós vamos ver José na prisão. Como é que ele se portou na prisão? E nós vamos aprender na escola desse Deus Santo. Que Deus nos abençoe. Reflita, ouça de novo, deixe seu comentário. E se você quer fazer um seminário à distância, mande uma mensagem do WhatsApp para 9203-7604. E você vai fazer este seminário. Irami, Deus abençoe, à distância, e aprender mais da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma tarde de bênção, em nome de Jesus Cristo.